Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos de volta aqui para conversar sobre a parábola do tesouro e a pérola, né? Essa parábola que é bem curtinha, ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e versículos 44 a 46. Só dois versículos ali bem curtinhos, né? E para a gente entender por que, que essa parábola ela é tão sintética, né? A gente tem que contextualizar, voltar um pouquinho no tempo, entender que precedem a parábola do tesouro e da pérola outras três. A do trigo e do joio, que está em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Depois tem a do grão de mostarda, nos versículos 31 a 32. E depois a do fermento, versículo 33. Né? Então essas aí vieram antes da parábola do tesouro e a pérola. E essas parábolas elas eram contadas por Jesus para a multidão, para a turba. Né? E aí, o que acontece? No versículo 34, capítulo 13, versículo 34 do Evangelho de Mateus, Mateus narra isso aí. Ele vai falar todas essas coisas Jesus falou às turbas, para a multidão, né? Para o pessoal que estava ali ouvindo eles. E vai se seguir que os discípulos, por não entenderem o significado dessas três parábolas, qual? A do trigo e do joio, a do grão de mostarda e a do fermento, eles vão questionar Jesus. Né? Então, o versículo 36 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus diz assim: E aproximando-se dele, seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Né? Então, interessante ali que eles mostram que não entenderam exatamente o que Jesus queria apresentar com aqueles símbolos, né? A parábola é um conjunto de símbolos, e Jesus vai explicar essa parábola, né? De forma bem clara, e ele vai contar então outras duas, e essas outras duas ele vai contar com muito mais clareza, né? Porque ele está trabalhando agora com uma audiência diferenciada. Ele está falando com os apóstolos e os discípulos, e esses já têm mais condições de entender do que ele está falando. E daí ele vai ser então muito mais claro e muito mais sintético. Ele vai enxugar aquele ensinamento. E aí, em Mateus no capítulo 13, versículo 44, ele vai falar: o reino de céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Né? Então, ele explicou e agora ele começa a contar exatamente outra parábola. E reino dos céus, ele já nos disse, na obra Boa Nova, ele vai falar para Hanã, o sacerdote do Sinédrio, que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, está falando do mundo dos nossos sentimentos. Então não é reino geográfico. Isso nós ainda hoje temos dificuldade de entender essas colocações. A gente traz muito para a realidade, para o mundo palpável, é o véu da carne, né? Mas a gente tem que fazer esse esforço, e a partir daí a gente começa a tirar a chegar a algumas conclusões mais próximas da proposta do Cristo. Né? Então o reino dos céus é o mundo dos nossos sentimentos. E ele vai falar que esse reino dos céus, ou seja, o mundo dos nossos sentimentos, é semelhante. Aí ele está fazendo outra comparação agora. Olha o esforço que a gente tem que fazer. Né? É semelhante ao quê? Ao tesouro no campo. O mundo dos nossos sentimentos é semelhante a um tesouro no campo. E vamos lá, gente. Campo é um terreno vasto. É vastidão, é uma coisa extensa. Então, no meio daquele monte de sentimentos tem um tesouro escondido. Eu não vejo, mas está lá. Eu não estou vendo, eu não tô. Por isso que eles não entendiam. Porque realmente os tesouros
que estão contidos no mundo dos nossos sentimentos, que é o que nos torna esses seres humanos, é o que nos insere na humanidade, além, claro, de outros atributos, a racionalidade, o livre-arbítrio, mas o sentimento, ele carrega essa característica de ser o grande tesouro, de ser a verdadeira obra divina, né? Então, ele está falando que tem um sentimento especial. No meio dos sentimentos que nos transformam muitas vezes em multidão, tem um sentimento especial. Alguns sentimentos são tesouros, né? E aí ele segue dizendo assim, que um homem encontra, volta, esconde e na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Porque tem um tesouro nele. E ele sabe que o tesouro está lá. Não está mais escondido. Para ele, pelo menos. Só ele sabe. Né? Então, cuidado para não voltar para o plano material. Porque tudo isso é reino de Deus. Tudo isso é sentimento. Né? E quando o homem encontra um sentimento que produz alegria, né? Na sua alegria, diz o Evangelho, quer dizer, esse sentimento produziu alegria, felicidade, ele vai vender todo o resto. Ele vai se desfazer dos outros sentimentos que não produzem alegria para se dedicar a esse que produziu alegria. E aí a gente apela à questão 614 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos vão nos responder assim, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Alegria, de verdade, genuína, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Quer dizer, Jesus está falando aos discípulos, vamos lembrar, ele aqui já está nesse grupo seleto, não fala mais para a multidão. Então ele está falando aos discípulos do contato desses homens com a lei divina, que trouxe alegria. Então é uma sensação que eles já vivenciaram, que eles já experimentaram, que eles conhecem. Então Jesus está falando para eles de algo que eles entendem. E eles abandonaram tudo, eles realmente venderam tudo quanto possuía, os outros sentimentos, em favor desse. Me lembra muito o momento em que eu fui apresentado ao Espiritismo. E comecei a ler as obras, e aquilo derrama em nós uma verdadeira alegria, né? de entrar em contato conforme nos narra a questão 614, com a lei natural, com a lei de Deus, de uma forma mais próxima. Né? E é a troca do sentimento da multidão, que é o da saciedade, que é buscar no mundo a felicidade, e ela não está lá. A felicidade não é desse mundo, mas a multidão busca a felicidade neste mundo, né? Pela verdadeira felicidade, que leva a vender todo o resto. Porque quando se encontra, de fato, a felicidade, não dá mais para você continuar cultivando os outros sentimentos, que conduzem à infelicidade, conforme nos narra a questão 614. Né? O homem só é infeliz quando se afasta da lei divina, desses sentimentos sublimados que ela nos apresenta, do qual o maior, segundo o próprio Cristo, é o amor. Tem outros? Tem, mas o amor é o que é o mais importante. Né? Então, e aí a gente vai buscar em Emmanuel. Ele vai compor no livro Vinha de Luz, o capítulo 68, um texto que se intitula No Campo. E esse texto ele é composto, inspirado pelo capítulo 13, versículo 38 de Mateus, que é um momento em que Jesus está explicando a simbologia lá para os seus apóstolos, para os seus discípulos, né? E ele vai falar, o campo é o mundo. Ele está explicando item a item daquela simbologia, né? E aí Emmanuel vai dizer o seguinte para nós: Jesus tem seu campo de serviço no mundo inteiro.
Que mundo, gente? Vamos lá, de que mundo nós estamos falando? De que reino? É geográfico? É um pedaço de terra? É o planeta físico? Ou a gente está falando de algo sublimado? Para mim é o mundo espiritual. O mundo que compõe este espírito. Não a persona, a personalidade encarnada aqui. Não o André. Mas o espírito que anima esse pedaço de matéria e que se manifesta de forma parcial, mas que é muito mais do que isso. Esse é o mundo inteiro. É esse espírito, é o sentimento total que carrega o André. E isso vale para cada um de nós. E aí Emmanuel vai falar assim: ao lado de montanhas aureoladas de luz aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. É a nossa realidade. As nossas qualidades e as nossas oportunidades de construção, a nossa ignorância. E vamos lá. Na atual conjuntura, espíritos da ordem que somos imperfeitos ainda, a montanha aureolada de luz é uma ou outra. A maioria, segundo nos informam os espíritos, são sombras. Emmanuel, na sequência, vai dizer assim: a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Quer dizer, a gente conhecemos o Espiritismo, ele oferece ele é o tesouro que está no campo e a gente vai vender o resto para cultivar aquele tesouro. Mas em algum momento você para. Ele vai dizer assim, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço. A gente falou, o trabalho é muito grande. Para transformar o homem, o trabalho é muito intenso, é muito grande. O desânimo, ele atingirá todos nós. Quais são esses pântanos que eu devo cultivar em mim? Quais são esses sítios desertos que eu ainda sequer visitei? Quais são os trabalhos que são tão grandes que eu me assusto com a magnitude do serviço que deve ser feito dentro de mim? No mundo dos meus sentimentos, no reino de Deus que está sendo construído, gente. Porque se eu fico só nesse campo aqui, Emmanuel, ele a cada momento desse texto, ele vai reiterar que sim, existem flores que estão sendo cultivadas. Então nós estamos no caminho. Né? E ele, na sequência, fala, reflete nessa verdade e enriquece tuas qualidades de colaboração. Porque é da transformação do homem, é quando eu assumo a responsabilidade sobre esses pântanos que ainda estão desprezados e vou começar a resolver essa problemática drenando e plantando novas flores em mim, que surge um trabalhador para a obra do mundo, um trabalhador diferenciado. Tudo começa dentro da nossa intimidade. E Emmanuel conclui dizendo assim, certo não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. A finalidade. A finalidade é qual? Tornarmos-nos espíritos de primeira ordem. Avançarmos, então, passo a passo nessa direção. Né? É isso que nós tínhamos para essa semana. E que nós possamos, então, desfrutar de uma semana de muita luz e nos desafiar a novos trabalhos. Que assim seja.